Oi, eu sou Luísa Mandetta e se você quiser saber sobre algumas técnicas, algumas dicas para não entrar ou reverter o movimento de estresse do tipo 9 do Enneagrama, esse vídeo é para você, tá bem? Existe toda uma discussão, você que é aluno aí da sabedoria do Enneagrama já deve ter em algum momento esbarrado nessa discussão se o estresse existe mesmo, se não existe, se foi um erro histórico, se foi um erro de interpretação. Fato é que eu costumo chamar de petit gâteau, sabe? Um erro bom, né? Se foi um erro bom, porque faz muito sentido, explica muito, e por que não a gente degustar um pouco sobre isso, né? Entender um pouco mais, dar mais um passo em direção ao conhecimento desse movimento de estresse, para que a gente não entre nele ou não faça as pessoas que a gente ama, que a gente convive, que a gente trabalha, também entrar nele, já que o movimento de desenvolvimento ele é de dentro para fora, não tem jeito, a gente tem que ter consciência das nossas ações e tem que ter vontade, né, para mudar isso, e tudo isso não é o todo, né, tem que ter uma conjuntura de fatos para que isso aconteça, ou seja, o desenvolvimento da pessoa, mas o estresse, ele pode ser muito bem causado por você que está convivendo com a outra pessoa, então é interessante a gente saber sobre isso, né. Bom, para a gente contextualizar, o símbolo do Enneagrama, ele nos mostra flechas, né, ele nos mostra linhas com setas. Então tem seta a favor, né, que são a favor da flecha ali, da linha, e tem setas que são contrária. Então o movimento de estresse do tipo 9 seria uma direção a favor, chegando até o tipo 6 do Enneagrama. Então digamos que ele pegaria as piores características do tipo 6, quando o tipo 6 está no seu pior também. De uma maneira geral é isso, mas você que é meu aluno da Escola 963, que é a minha escola de educação continuada Enneagrama, saiba que você tem um módulo lá na escola que chama Estresse, e lá tá tudo debruçado, tudo detalhado, a gente tá em andamento, eu tô falando julho de 2024 hoje, então nós estamos em andamento, já existe um movimento de estresse de alguns tipos, não de todos ainda, e vocês sabem também que lá a gente não tem data para fechar na escola, né? Então eu fiz um movimento de estresse, aula, né, do movimento de estresse dos 9 tipos do Enneagrama, que tá subindo aos poucos, mas por que não, se vocês me puxarem lá, meus alunos, e geralmente vocês puxam e eu gosto disso, se vocês puxarem meu elástico, eu faço o movimento do estresse dos 27 subtipos, porque muda tudo, um 4 autopreservação é completamente diferente do 4 social, o 9 social é totalmente diferente do 9 sexual e por aí vai, vocês sabem disso. Mas agora, a gente tem que começar do começo, né? Então o Enneagrama a gente nunca esgota o assunto, mas a gente tem que começar de algum passo pra gente começar a construir aqui uma conversa. Então hoje a gente vai falar sobre dicas para o tipo 9, quando ele está ou chegando, né, ou já instalado no movimento do estresse, tá bem? Vamos lá. Então, só para fechar aquele assunto ali das linhas, né? A favor da flecha, o 9 se encontra com o 6. Então, eu pegaria as piores características do tipo 6. Quem quiser saber esse assunto todo, vai lá no módulo Movimento do Estresse para eu, né, não encher vocês de informação aqui. Contrário à flecha, ele se encontraria com o tipo 3, né? Que significa que ele precisaria roubar as melhores características do tipo 3 para o seu caminho de desenvolvimento, tá bem? E é claro que nem tudo é tão simples assim. Você que já é estudante de Enneagrama já entendeu que nem tudo é tão simples assim. Na aula de desenvolvimento de cada tipo, também lá na Escola 963, módulo de desenvolvimento de cada tipo, você vai entender uma coisa que é muito importante, que é o tanto que o estresse pode ser o nosso melhor amigo no nosso caminho de desenvolvimento. Isso é muito bacana de entender, tá bom? Nos meus atendimentos individuais, é uma das coisas que eu mais uso, né? Luísa, por que você não fala de asas? Por que você não fala de tritipo? Por que você não fala disso? Eu posso vir falar, gente, em algum momento, não tem problema. Hoje, 10 anos, né, atendendo e dando aula, eu tenho focado muito no que eu vejo o resultado. Obviamente, começando, né, por mim, pelas pessoas mais próximas, e a somatória dos meus alunos e dos meus clientes de atendimento individual. Então, entender o movimento de estresse como um grande apoiador no seu desenvolvimento pode fazer muita diferença. É o que eu tenho percebido aí nos últimos anos com os meus alunos e clientes de atendimento, tá bem? Mas hoje eu vou dar dicas práticas, eu separei aqui quatro dicas práticas, tá? Pra você que tá aqui, meu seguidor do YouTube. Eu sei que meus alunos vêm assistir, então não vem me perturbar. Por quê? Porque lá na escola eu vou trazer essa aula completa. Lá eu vou trazer a lista completa, que tem ali mais ou menos umas 12 dicas matadoras para o desenvolvimento do tipo 9, que tem a ver com a gente passar menos tempo nesse momento, nesse lado obscuro do estresse. Porque tem um lado do estresse que é bom, né? Tem um monte de coisa do tipo 6 que o 9 pode crescer, tá lá na aula de desenvolvimento, mas tem um lado que é um lado que ele vai perder tempo. E quantos 9s, e você sabe, você já deve ter me ouvido falar muito, o tanto que eu atendo o tipo 9, o tanto que eu fico assim muito surpresa com
o nível de resposta que eles dão, né, durante o seu trabalho de desenvolvimento. Mas, assim, quantos tipos 9 eu já atendi que falaram, Luísa, parece que eu perdi 10 anos, parece que eu perdi 20 anos, parece que eu perdi 15 anos, entende? Então, cuidado com esse movimento do estresse negativo, porque você vai perder tempo. E o 9, como ele é muito constante, muito gigante, né, como é que um gigante se movimenta lentamente? Profundamente, lentamente. Então pode ser que esse movimento assim que não é saudável para você, pode ser que você demore muito a sair, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso, que isso é muito importante. Quem é pai e mãe de tipo 9, quem é esposa e marido, quem ama um tipo 9, quem é amigo, quem é líder, né? Presta atenção que você pode ajudar também nesse movimento, tá? Mas agora umas práticas que só você 9 pode fazer, tá bem? Aliás, assim, ó, lá na escola, no módulo de estresse, e também no módulo de como conviver melhor com cada um dos 9 tipos, você vai ter dicas preciosas para não levar cada um dos tipos para o seu pior, para o seu estresse, para o seu momento ali de imaturidade, tá bem? Então tem dicas preciosas do que você que não é 9, você pode fazer. Agora olha que interessante para você que é 9, algumas dicas que você pode ir fazendo para você reverter algumas coisas que de fato vão gerar repetição no seu comportamento, que vai gerar repetição nos seus resultados, tá bem? Então vamos ver a primeira dica aqui. Fica atento, tá? Fica atento. Quando eu digo que o 9 é meio soberbo, o povo fica assim, mas eu não reconheço isso em mim, né? Mas muitas vezes vocês têm insights preciosos, né? Muitas vezes, não sempre, porque tem muito 9 tagarela também que não para de falar. Lá tipo 5, sabe? Fala o dia inteiro, só não fala dele mesmo, mas fala o dia inteiro. Mas tem muitos 9 que são muito observadores também, sabe? Muito observadores, tem 9 que têm um apoio muito forte no mental, tem uma visão analítica profunda da vida, tem muitos 9 que falam, Luísa, minha cabeça é tão complexa, às vezes eu tenho que sentar e colocar num papel porque tá tudo ali muito emaranhado, né? Então, existe um movimento no 9 que é muito de observação, de contemplação. Isso é raro, tá? É muito raro que as pessoas elas vieram para falar, elas vieram para opinar, elas vieram para ensinar, né? E muitas vezes o 9 ele tá naquele movimento de reflexão, de contemplação, que pode ser muito positivo para o ser humano. E aí por isso ele tem muitos insights, ele tem muitas coisas importantes e ele guarda, sabe? Ele guarda meio que assim, não vou nem compartilhar isso, porque vai que fulano fique e não goste, ou vai que fulano me ache exibido, né? Não vou nem falar sobre isso, melhor ficar quieto, sabe? Melhor ficar quieto. Uma vez um tipo 9 falou comigo assim, se eu entrasse no Big Brother, eu acho que eu ia ganhar. Eu ia entrar mudo e sair calado. Eu falei, mas a vida não é assim, né? A gente tem que se posicionar, a gente tem que dividir as coisas, a gente tem que bater na mesa de vez em quando. Então, primeira dica é, fique atento em todos os momentos que você poderia compartilhar algo legal, que você já refletiu sobre aquilo, né? Talvez, tem muito 9 que se irrita muito, que as pessoas falam muito, que as pessoas são muito exibidas, tudo. Mas, de fato, muitas vezes as pessoas, elas falam sem pensar, sabe? Agora, se você tem coisas que você já meditou, você já refletiu, você já estudou, você já aprofundou, você tem experiência, compartilha, por que não? Né? Compartilha. Então, divida isso. As pessoas querem te ouvir. Essa coisa de, eu não vou ser ouvido, a minha voz não tem valor. Isso é uma interpretação da criancinha 9. Você já superou isso, você já tem mais de 16 anos. Você, né? Meu público aqui tem até muito mais de 16, né? Então, você já superou essa coisa ali do, ninguém quer me ouvir, dão muito mais valor para fulano de tal, né? Que tem muito menos conhecimento que eu, mas que sabe se vender. Então, já passou essa fase, sabe? Essa fase de achar que você não tem valor, que você não foi ouvido, essa coisa da criancinha 9, não é do adulto 9. Primeira dica é, tem um insight legal, compartilhe. Fique atento, sabe? O primeiro passo para a mudança, o primeiro passo para você ter resultados diferentes na vida é você começar a entender o que você tem de padrão de comportamento repetitivo, tá? E aí você vai fazendo uma musculação mesmo, né? No começo dói, o músculo se estressa, daqui a pouco você começa a crescer, tá? Então, fique atento nesses momentos. Eu tenho coisas interessantes para compartilhar? Tenho. Por que eu não quero compartilhar? Porque eu acho que vão rir de mim, porque eu acho que ninguém vai entender, porque eu acho que vai contradizer o que a outra pessoa está falando. E por que eu não falo? Entende? Primeiro passo, fique atento. Segundo passo, ouse falar, né? Ouse, né? Ouse, entenda que são presentes que você pode dar para a pessoa também, tá bom? Muitos 9, inclusive, falam assim, às vezes eu vou falar e eu sou meio grosseiro, sabe? Porque o 9, ele tem uma ligação muito forte com a raiva. Pode ter uma ligação muito forte com a raiva e pode ter uma inabilidade muitas vezes na fala. Então, vai se treinando. Ninguém come um elefante de uma vez só, a gente vai comendo de pedacinhos. Então, vai se treinando em momentos que você sente um pouco mais confortável, em falar coisas que você gostaria de falar com mais frequência.
tá bom? O que isso tem a ver com o estresse? Tem a ver com o estresse porque o estresse é uma briga direta à motivação básica, né? Então, se pegou ali na motivação básica, se ameaçou a motivação básica, provavelmente a pessoa vai entrar no estresse. Motivação básica do tipo 9 é paz, é tranquilidade, é não entrar em conflito, é não guerra, né? Tudo isso. Então, é claro que dar opinião, falar, contribuir, de uma certa maneira, vai ter uma ruptura. Olha, eu acho que esse caminho que você está seguindo, a gente poderia, de repente, pensar numa outra coisa, né? A gente poderia pensar numa outra coisa. Você viu um novo sistema que saiu, um novo processo, né? Você viu aquele vídeo no YouTube que a gente gosta daquele professor falando tal coisa? Se a gente testasse assim, então tudo que você vai mudar, tudo que você vai dar de opinião, provavelmente, ele vai entrar em rota de colisão com alguma coisa que já existe. Então, isso é um desafio para você que é tipo 9, tá bom? Tem uma coisa bacana do 9. Segunda dica. A primeira dica, então, é compartilha mais, tá? Fique ciente de quando você não tá compartilhando, por quê, e se teste, se ouse compartilhar mais. Segunda dica seria o seguinte, muitas vezes o 9, por ter dificuldade em falar não, por ter muita força, por querer ajudar, por ter uma visão, assim, do que tá acontecendo, do todo, do que o outro precisa, muitas vezes muito mais do que ele precisa, ele vai ficar meio sobrecarregado. Então, muitas vezes ele tem algumas coisas pra fazer e ele tem tantas, né? Algumas não, tantas coisas pra fazer que ele meio que fala, ai, vou desistir, não vou fazer nada. Vou dar uma procrastinada aqui, vou inventar outra coisa pra fazer, vou me distrair com outra coisa. Então, é muito importante pro 9 ele ter noção do próximo passo. Então, em vez de pensar no plano todo, no projeto todo, em tudo que ele tem que fazer, eu quero perder 22 quilos, tá bom, mas nesse mês eu combinei de perder meia grama, né, 500 gramas, desculpa, eu combinei de perder 500 gramas. Então, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje até meio-dia? O que eu tenho que fazer essa semana? 3 vezes musculação, né? Então, eu combinei de entregar um projeto para outubro e eu tô em julho. Mas o que eu tenho que fazer na última semana de julho? Então, fazer esse plano um pouco mais completo, isso tem muito a ver com 3, tá, gente? Tem bastante a ver com 3. Quando o 3, ele é o nosso professor de visão macro, né? O dia a dia pode estar um terror, mas ele tá animado, ele tá entusiasmado, porque ele sabe onde ele quer chegar, ele tem a visão macro. Então, o 9, muitas vezes, ele precisa fazer esse movimento de ter uma visão de aonde ele quer chegar, o que ele quer entregar, e o micro, né, ele transforma o macro. Então, se você fizer isso para pequenas e importantes coisas na sua vida, você vai transpor, né, como se fosse um tsunami, assim, positivo, e fazendo isso para as grandes coisas da sua vida. Então, essa segunda dica é a seguinte, cuide dos pequenos passos. Tá? O que você vai fazer hoje até meio-dia, o que você vai fazer hoje é segunda, né? Eu tô gravando aqui segunda, o que você vai fazer até sexta-feira, que você precisa entregar até sexta-feira, o que você vai fazer até semana que vem. Só que isso ligado a algo maior. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero entregar o projeto tal, porque eu quero ter essa mudança no estilo de vida, porque eu quero treinar uma coisa nova, uma nova habilidade na minha vida, entende? Então, gaste, invista um tempo, e não tem problema nenhum pedir ajuda nisso, tá? Você tem alguém aí, seu próximo, que é bom nisso, que é bom de escrita, que é bom de planilha, que é bom sei lá, de te ajudar a colocar isso no papel, peça ajuda a pensar nesse plano um pouco maior. Quem me acompanha sabe que eu tenho aqui como é que chama? O mapa dos sonhos, né? É um mini curso é uma aula que virou um mini curso que ajuda muito, né? Ela é uma aula, inclusive, que foi feita para o tipo 2 do Enneagrama, mas que ajuda muito os tipos 9, que é assim, qual que é o meu grande sonho? Não é viajar, sei lá, fazer um cruzeiro, ou comprar uma Mercedes, não é isso. Isso seria uma consequência, sabe? Qual que é o meu sonho que está ligado ao meu ser? O que eu não estou conseguindo mudar no ser para conseguir fazer algumas coisas, tarefas básicas da vida. Então, esse mapa de sonhos pode te ajudar nisso, tá? Mas a segunda dica seria basicamente essa, sabe? Ter uma visão um pouco mais ampla e metas um pouco mais focadas e realistas, né? No seu dia a dia, no seu microzinho ali, tá? Quem é da galera do TDAH, como eu sou, né? Fomos diagnosticados, né? Uma galera aí diagnosticada na última década com TDAH. Tem uma coisa que combina muito com o tipo 9, tá? Que combina muito, né? Do diagnóstico do TDAH, que combina bastante com o tipo 9, que é uma falta de noção real de tempo. Então, quanto tempo eu vou levar para fazer isso? O tipo 9 se embaralha com isso, tá? Então, muitas vezes é preciso um planejamento, porque às vezes tá chegando 4 horas da tarde, tá chegando no final do dia, ele não fez nem um décimo do que era para fazer, aí ele se desanima e entra naquele espiral de eu não sou bom, eu não sou suficiente, eu sou inferior, e aí eu não vou fazer nada mesmo porque eu não dou conta de fazer nada. Então, vai entrando numa espiral negativa muito danosa para os resultados e também para a autoestima do 9, tá bem? Então,
realidade, sabe? Pé no chão. De novo, alguém de fora pode te ajudar. Ou, calma, você não vai dar conta de terminar um MBA, de fazer stand de musculação, né? Não vai dar conta. Eu lembro de um mentorado meu que chegou e falou assim, não, eu quero qualidade de vida, mas eu quero uma renda de X por mês. Eu falei, querido, não tá combinando, né? Para toda a sua conjuntura que você me trouxe aqui, isso daqui não tá combinando. Vamos combinar uma coisa, né? Vamos refletir, pensar em uma coisa mais realista? Vamos. Então, muitas vezes, alguém de fora pode te ajudar nessa realidade do inventário do tempo, tá? Muitas vezes você pode estar numa espiral negativo porque você colocou São Paulo dentro de Itu. São Paulo tem 20 milhões de habitantes durante a semana e Itu, eu não sei, desculpa, você que é de Itu, me ajuda aí, mas sei lá, deve ter 200 mil, 300 mil, não tem noção. Então, não dá pra colocar 20 milhões dentro de um lugar que é pra ter, sei lá, 300 mil, tá bom? Então vamos cuidar disso, não colocar São Paulo dentro de Itu. Esse exemplo é péssimo, né? Porque Itu a gente lembra de coisas grandes, mas você entendeu o contexto. Ok, tem uma coisa que é muito difícil pro 9 também e que incomoda muito as pessoas que ficam do lado dele, que isso pode ser difícil nas relações mais íntimas, que é a questão da decisão, né? Então, muitas vezes o 9 ele tem dificuldade de decidir, dificuldade de tomar uma decisão no time correto. E a terceira dica é essa. Para você não decidir do zero, você pode combinar com as pessoas ao seu redor de vir com duas opções. Né? Então vamos supor, você é um 9 casado com uma tipo 1, né? Um casal que se encontra muito. Então peça para sua esposa falar, olha, opção de férias, analisa aí, traga duas para eu decidir uma. Então fazendo isso, você deixa a pessoa um pouco menos ansiosa, né? Acerca da sua tomada de decisão. E você também começa a exercitar. Lembra da musculação, né? Você não vai começar fazendo o mesmo peso que aquele moço lá faz, que faz musculação há 200 anos. Então, você começa a exercitar o seu poder de escolha, porque pro 9 muitas vezes é fácil saber o que ele não quer, mas é difícil saber o que ele quer. Então você começa a exercitar, não quero praia agora, não quero ir pra Ubatuba de novo porque a gente foi e acabou a água. Agora eu quero ir, sei lá. Então você começa a exercitar o que você quer, né? Não só o que você não quer. Então a pessoa vem com duas opções, combina isso com o seu time, combina isso com as pessoas próximas, né? Fala, verbaliza mais o que funciona pra você. Fazendo isso, as pessoas vão conseguir ser um pouco mais assertivas com você também, tá bom? Então venham com opções e eu vou fazendo as decisões um pouco mais rápido, porque quem convive com o 9 tem essa dificuldade muitas vezes de ficar travado esperando ele decidir alguma coisa, né? Então fica uma coisa que pode gerar um estresse muito grande, porque a pessoa começa a pressionar o 9 e dica para o 9 ficar estressado é pressão. Ele tem um verdadeiro pavor de pressão, tá bem? Para a gente terminar, eu queria falar sobre uma coisa. Eu tava assistindo outro dia na internet, essas bobajadas de internet, né? Era um menino e ele tava falando assim, gente, eu nunca me maquiei, provavelmente nunca vou me maquiar, mas eu sou apaixonado por vídeo de maquiagem. E eu gravei e eu marquei aqui umas 10 coisas que o povo do vídeo de maquiagem fala, que eu adoro. Aí ele começou a falar as coisas que as pessoas geralmente repetiam, sabe? Se era muito pigmentado, se tinha transferência, coisa que eu nem sei o que é que ele tava falando. E assim, ele nunca tinha se maquiado. Né? Provavelmente, segundo ele nunca ia se maquiar, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, essa pessoa ela assiste bastante vídeo de maquiagem, né? Então, é óbvio que assim, gente, eu nem sei quem é essa pessoa, não tô julgando sim, né? Mas não tô condenando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, todos nós temos um momento ali, né, de entretenimento mesmo, de perder tempo, tudo bem. Só que assim, cuidado, tipo 9, porque você tende a devagar, sabe? A deixar a mente viajar. Então, você começar a pesquisar, a ler, a se entreter, alguns em televisão, em videogame, em, sei lá, hoje em dia redes sociais, né, leituras, que seja. Mas a quarta e última dica para você é o seguinte: tente entender o porquê que você está fazendo aquilo. Tá? Por que você está assistindo vídeo de maquiagem sem parar? Por que você está lendo o 4º livro desse autor? Por que você está assistindo 10 vezes o mesmo filme? Né? Por que você tem um momento da vida que tudo bem você tá fazendo coisas sem utilidade nenhuma, tá, gente? Tudo bem, né? Tudo bem você gastar tempo mesmo, mas meio que seja isso combinado com você, sabe? Domingão, quer saber, hoje eu não quero fazer nada. Pra quem não tem filho, faça isso. Pra quem tem, fica um pouco mais difícil. Mas assim, hoje eu não quero fazer nada. Tudo bem, mas todos os domingos da sua vida, mas todo o tempo livre da sua vida. Então se programa em relação a isso, sabe? No seu tempo, basicamente ali livre, que você pode fazer meio que, né, que você não vai estar trabalhando, não vai estar, né, com a família, tudo.
se pergunte por que você está fazendo aquilo, né? Tem um aluno meu que a gente conversou sobre isso, né? Mentorado, na verdade, que a gente conversou sobre isso, e ele falou: Luísa, foi muito legal, porque eu comecei a fazer um teste, assim, de como é que eu ensinaria isso. Ele gostava especificamente de alguma coisa de mecânica, eu não vou saber explicar, mas ele começou a fazer esse teste com ele mesmo. Como é que eu explicaria isso? E isso acabou virando um mini curso, de uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho dele, de uma coisa que virou uma renda extra, sabe? Então vocês são muito bons nisso, vocês são bons geralmente em explicar, vocês têm calma, vocês têm um arquétipo, né, do professor, do sacerdote. Então aprenda que essa habilidade que vocês têm de gastar tempo, de se entreter em algo, isso pode ser monetizado, né? Às vezes tem monetizado, mas às vezes pode virar algo, né, que você ensine outras pessoas, que você some quando você está em encontro com outras pessoas. Olha que coisa linda. Então, eu tenho lá uma verdadeira paixão por um autor que fala de economia. Cara, por que eu tô lendo ele? Né? Por que eu tô lendo esse livro? Então, quais são os pontos que me marcaram? O que eu poderia ensinar para tal pessoa sobre esse assunto? Fazendo isso de qualquer coisa, sabe? De novo, você não precisa tudo na sua vida virar algo útil, né? Tem um momento da nossa vida que tudo bem, é relax mesmo, né? Mas assim, o relax o tempo todo, daqui a 10, 12 anos, você vai ser cobrado em relação a isso, como vários novos que vêm até a mim e falam: nossa, eu perdi 12 anos no videogame. Nossa, eu perdi 12 anos no projeto de uma outra pessoa, sabendo que não era pra eu estar lá, e quando eu vi, eu já estava lá, né, há 15 a 20 anos. Então, essa é uma dica que eu achei interessante de pensar e apliquei a alguns alunos, que é isso, sabe? E esse tempo de divagação, como é que eu posso tornar útil de alguma forma? Como é que durante o processo, que é um processo que eu tô lá meio que descansando a minha cabeça, que eu tô assistindo alguma coisa, que eu li um livro, que eu tô, sei lá, pesquisando alguma coisa, que é um descanso para minha cabeça, como que aquilo pode virar um processo positivo, assertivo, o que o tipo 3 faria com isso, né? Como é que ele venderia isso de alguma forma? Ah, Luiz, mas tudo na vida é dinheiro? Não, mas também o contrário fica ruim, né? Não monetizar nada, né, do seu conhecimento, ou não se fazer útil, somar na vida do outro com todo esse tempo disponível, com toda essa habilidade que você tem de se aprofundar, de ter uma mente complexa, aí também não é legal, né? Então, 4 dicas para você que é tipo 9, para você que esteja de olho aí nesses movimentos de estresse, que muitas vezes paralisa. O 9 é um gigante, e o gigante, para se movimentar, ele demora, ele tende a ser mais lento. Então, muitas vezes, esse estresse, ele paralisa. Muitas vezes você vai para aquele movimento da teimosia, muitas vezes você vai para o movimento de terceirização. O 9 pode ter uma ligação muito forte com o 4 também. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui sobre doenças espirituais, o tanto que os pais do deserto, lá no século 4, ligava a indolência, né? A indolência que eles chamavam de assídia, com a tristeza, que a gente entende hoje como a inveja do Enneagrama. Então tem muita coisa interessante para você descobrir, você que é 9. Eu acredito muito em vocês, não porque eu acho, porque eu já vivenciei transformações assim fenomenais de tipo 9, e o que a gente precisa saber é fazer esse passozinho, né, de ter a clareza do que está acontecendo, de saber e ter as técnicas para mudança e de querer mudar, né? Isso tudo já é muita coisa, mas ainda assim não é tudo. Então, se eu não tiver clareza, se eu não souber as ferramentas e se eu não quiser mudar, ainda vai ser difícil, né? Imagina sem ter esse espaço. Boa sorte pra você, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha para que essa sabedoria chegue ao máximo de pessoas possíveis. Me conta aqui nos comentários alguma coisa que você queira compartilhar. Eu gosto muito do nosso canal, que a gente sempre tá dividindo as experiências. Isso é muito importante aqui para nossa comunidade do Enneagrama. Não esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo.